Bom, Dayana, vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é a energia eólica, né? Ela nada mais é, né, do que a energia cinética, né, a energia de movimento das massas de ar, né, que estão percorrendo o nosso planeta. Ela é uma derivação da energia solar. A energia solar, ela aquece as massas de ar, essas massas de ar começam a se mover no planeta Terra e a partir disso a gente consegue aproveitar elas através dos chamados aerogeradores, né? São as formas mais práticas, né, de a gente obter energia elétrica, né, para os nossos sistemas, né, de máquinas e fábricas em geral, tá? As condições necessárias para a gente ter esse tipo de energia, né, como sendo viável, né, porque tecnicamente uma massa de ar, ela percorrendo um determinado caminho, uma distância, uma determinada velocidade, a gente poderia estar aproveitando. Mas para ela ser economicamente viável, a gente tem que ter no mínimo uma velocidade média de 7 metros por segundo de vento constante ao longo do ano. Então, numa média geral ao longo do ano, a gente tem que ter no mínimo 7 metros por segundo de velocidade. Tá? Para isso, né, com isso sendo possível, né, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter uma potência, uma capacidade de geração de até 143 gigawatts. Tá? Isso, claro, ao longo de todo o Brasil. Só que isso são ventos de uma intensidade até elevada, tá? Se a gente conseguir captar essa energia com ventos de menor intensidade, né, por exemplo, de 6 metros por segundo, a gente pode expandir essa potência, né, no Brasil para até mais de 1.000 gigawatts. Tá? Então é muita coisa que ainda dá para recuperar pela energia dos ventos, né? Só que a gente demanda de tecnologia para isso, né? Se a gente tiver tecnologia para captar essas velocidades mais baixas ou mais altas, a gente vai ter uma potência muito maior, né? Os cientistas mais conservadores, né, apontam como a nossa potência no Brasil sendo a capacidade dela de 143 gigawatts. Já a Associação Brasileira de Energia Eólica, né, ela comenta que a gente já consegue ter uma potência de até 463 gigawatts, aproveitando ventos de menor intensidade também, tá? Então, basicamente, esse é o panorama que a gente tem no Brasil hoje. A energia eólica já cresceu muito, né, de uns anos para cá, agora ela deu uma desacelerada, né, tanto porque a solar está tendo um certo destaque no momento, mas a eólica vinha crescendo aí quase cerca de 30% ao ano, então era um crescimento bem considerável. Tá? Agora a solar está assumindo um pouco mais esse papel na dianteira, mas a eólica não parou de crescer nesse mesmo período, tá? Isso não quer dizer que ela não esteja crescendo, ela só diminuiu, né, o crescimento, tá? Professora, a que se deve essa preferência, vamos dizer assim, pela energia solar neste momento? É uma questão de infraestrutura que precisa para conseguir atender essa geração de energia, ou ela é mais fácil de adaptar nas residências? O que implica nessa preferência nesse momento? Bom, Dayana, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, né, é que muitas pessoas começaram a comercializar placas solares, tá? Diferentemente de energia eólica, né? Que a gente tem que construir um aerogerador para poder fazer isso, né? E é difícil a gente conseguir extrair potência a partir de pequenos aerogeradores. Até tem tecnologia para isso, existem projetos de fora do Brasil para colocar em localidades remotas, mas, né, eles ainda não são comerciáveis, né, ainda não são comercializados. Tá? Então, a energia solar ganhou destaque porque houve uma disseminação do mercado por conta de placas solares com baixo valor agregado, né, e que poderiam ser facilmente instalados dentro de casa, aliás, né, dentro das residências. Tanto que aqui mesmo da nossa região, se a gente olhar há 5 anos atrás, mal se falava de energia solar. Né? A gente tinha um panorama aí que dizia, existe energia solar em algum lugar do mundo. Está tendo esse nível de tecnologia para lá.
só que aqui não chegava, que é uma tecnologia cara, poucas pessoas sabiam trabalhar. Agora, se você começar a olhar os próprios instaladores de eletricidade, os próprios revendedores de material elétrico, eles já te fornecem essa opção. Uma das empresas que ajudaram bastante nesse processo, né, foi uma empresa catarinense, né, chamada WEG. Tá? Ela vem desenvolvendo essa questão dos painéis elétricos, junto com empresas grandes como, por exemplo, a Engie, que busca fontes renováveis, e também essas duas empresas em parceria já desenvolveram, né, o primeiro aerogerador totalmente nacional, que está instalado até na cidade de Capivari de Baixo, aqui próximo. Tá? Então, existe uma tendência pela geração renovável, por todo o contexto atual, né, e ambiental do mundo, né, que por conta do aumento de poluição que a gente vem tendo, mas hoje a solar está mais disseminada por conta principalmente pela diminuição, né, pela diminuição dos preços e a maior comercialização desse tipo de equipamento. Tá? A energia eólica, né, se eu conseguir minimizar ela, transformar ela numa miniatura para deixar próximo de casa, fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim eu ainda vou ter condições, né, talvez desfavoráveis dependendo do local. Se eu tiver sol, eu consigo produzir energia solar, mas os ventos às vezes não são constantes na minha residência, e realmente isso acontece. Então nem todo local, né, é propício para energia eólica, mas a solar, mesmo a gente não tendo índices de radiação tão bons na nossa região, ela ainda acaba se tornando mais viável do que a eólica, mas, né, principalmente por causa da alta comercialização que está tendo hoje. Tanto que os preços já diminuíram bastante de 5, 6 anos para cá. Professor, falando de infraestrutura, né, o senhor já citou que precisaria, né, a criação, a instalação dos cataventos, como a gente, né, conhece popularmente, que a gente inclusive consegue visualizar aqui na Serra ou propriamente em Tubarão, ali quando a gente passa em frente a Tractebel, mas a nossa rede elétrica, ela está capacitada para suportar essa geração de energia, recebê-la e distribuir, ou também demandaria um investimento nesse sentido? Não, demandaria investimentos, né? Sendo que a própria ANEEL, a ONS, né, que são os organizadores do sistema elétrico brasileiro, eles vêm fazendo esses aumentos de linha de transmissão muito por conta do aumento de demanda de energia elétrica, né, pelas fábricas e residências que vem crescendo. A partir do momento que eu vou ter mais geradores de energia, terei que ter mais linhas de transmissão, tá? E também, claro, para espalhar e diversificar cada vez mais isso. Você citou que a gente tem um parque eólico aqui em Bom Jardim da Serra, temos um instalado em Capivari de Baixo, e o outro grande parque que nós temos aqui no estado, né, se localiza em Água Doce, né, um município aqui que tem uma capacidade de geração de energia eólica bem maior que, por exemplo, aqui em Bom Jardim. Mas nós ainda não aproveitamos os melhores ventos do estado, que se localizam na região do Farol de Santa Marta. Tá? Ali se encontram os melhores ventos para a gente aproveitar a energia eólica. Quem, né, visita as praias aqui da região, né, conhece o chamado Nordestão. Tá? Então, aquele Nordestão lá são ventos fortes, ventos com boa intensidade e que podem ser aproveitados. Né? Tem uma média relativa boa de velocidade que a gente pode aproveitar. Tá? Então, se a gente obter não essa tecnologia, mas essa comercialização maior da energia eólica, a gente pode estar tentando aproveitar ele aqui em locais realmente que tem bons ventos, né? Não que na Serra não tenha, Água Doce não tenha, foram colocados nesses locais por conta de uma constância de ventos, mas o melhor local ainda hoje não é aproveitado. Citando o porquê que hoje não é aproveitado, né? Existe um site até do próprio governo, SC Mais Energia, que comenta, né, os principais parques eólicos, por que a gente está tendo geração em alguns pontos, outros não, e de maneira geral, né, o que o pessoal aponta como entrave para a aplicação de energia eólica no nosso estado,
ainda vem de encontro ao licenciamento ambiental. Então, a gente ainda tem, ele cita, né, como um dos principais entraves no desenvolvimento de projetos renováveis, não só em Santa Catarina, mas em todo o território nacional. Tá? Existia uma, um entrave naquela região ali do Farol de Santa Marta, porque seria a rota de aves migratórias. Isso interfere, né? Então tem que realmente existir um estudo, mas a gente também não pode brecar até o avanço da tecnologia, né? Então tudo tem que ser balanceado de uma forma que não tenha um impacto ambiental, né? Que isso seja levado em conta e que haja uma mitigação ou um estudo prévio para a gente minimizar todos esses impactos, mas a gente tem que aproveitar essas energias renováveis para diminuir o consumo, né, de combustíveis fósseis. Professor, pegando exemplo de outros países, em geral, esse investimento em toda essa questão de infraestrutura que precisa para conseguir expandir esse modo de geração de energia, é um investimento que parte basicamente do governo federal, ou é uma iniciativa privada e pública, ou é somente privada que vai ter que tomar frente nisso e tentar fazer decolar essa ideia? Em relação a outros países, tá? Geralmente existem muitas aplicações privadas, né? E públicos privados. Não existe uma algumas ajudas do governo, né? Mas os principais meios ainda são público-privados ou privados, tá? A gente existe um certo mercado um pouco mais livre, né? Sem tanta burocracia, sem tanta legislação embutida nos países fora. Tá? Existe até mais investimentos por conta do governo para poder financiar isso. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando, né, quando a gente se fala disso. Existem pessoas que realmente entendem da tecnologia no Brasil, só que a gente ainda, por exemplo, ainda está sem uma ligação forte entre, por exemplo, a tecnologia que é desenvolvida numa universidade para aplicação em campo na indústria, né, e realmente na prática. Quanto mais a gente conseguir conectar esses dois, né, que é a fonte do conhecimento lá com a praticidade, né, a fonte do conhecimento na universidade com a praticidade da indústria, aí sim o Brasil tem tudo para decolar muito também na questão das energias renováveis quanto qualquer outra tecnologia. Mas em relação a países desenvolvidos, a gente ainda é um pouquinho atrasado por conta de legislação e por causa dessas iniciativas privadas e públicas que ainda não são bem conectadas, tá? E que é já diferente um pouco de lá. Professor, é possível estimar mais ou menos em quanto tempo esse investimento que seria empregado, né, em toda essa infraestrutura daria retorno, que se pagaria todo esse investimento? É possível estimar quantos anos levaria? É possível sim, existem estudos de viabilidade, tanto técnica quanto econômica, que variam de acordo com a capacidade instalada, né, da energia eólica, o investimento inicial e, claro, o quanto que ela vai arrecadar, em quanto tempo ela vai se pagar. Isso aí é muito comum fazer, por exemplo, nos nas residências com a questão da energia solar. Né? Então o pessoal faz todo um plano de investimentos e mostra para ti, ó, ela vai se pagar em tanto tempo. Né? Então isso é bem comum e bem normal acontecer. Tá? Só que os aerogeradores, né, eles demoram algum tempo. Né? Por exemplo, assim, se a gente for fazer um parque eólico aí com 100 megawatts, né, para instalados, a gente tem que passar por vários processos. Por exemplo, escolha do local, mais ou menos média de 3 meses. Medições de vento, quase um ano. Mais a análise de dados, mais uns 3 meses. Viabilidade econômica, mais 3 meses. E toda a fabricação, transporte, vai na faixa de 2 anos e mais construção, montagem, né, e todo o comissionamento, mais 12 meses. Né? Então, existe todo um processo, mas que é rentável. A gente está falando aí, por exemplo, de energia solar, né? Na faixa de 5 a 6 anos de payback, dependendo do teu consumo. Se a gente falar do eólico, também vai girar mais ou menos no mesmo sentido. Né? Claro que todos esses investimentos, tanto energia solar quanto energia eólica, para grandes geradores, dependem dos leilões de energia que são feitos ano a ano ou de acordo com as demandas, né, do governo federal.
para a gente, ó, não gerar demais sem ter consumo, né? Então, tudo isso é feito. Já a geração distribuída, que é essa que está ocorrendo com a energia solar, né? Ela é muito boa, muito legal, mas a gente tem que prever que a gente está invertendo o sentido da energia. Antes ela vinha de uma grande geradora para as casas. Agora a gente está mandando das casas para a rede. Então vai chegar num certo limite onde vai gerar um conflito de energias aí, né? Vindas tanto das residências quanto das grandes geradoras. Hoje a gente não tem esse problema porque o que é distribuído ainda é pouco, né? Isso a gente dá para a gente analisar no balanço energético nacional, que ele é alimentado anualmente, né, e lançado pela empresa brasileira de pesquisa energética, né, que nos mostra exatamente como está o crescimento da energia eólica, o crescimento da energia solar e como está a geração distribuída de todas elas, né? Hoje muito voltada à geração distribuída para solar, pequenas centrais hidrelétricas, né, micro e mini centrais hidrelétricas também. A questão eólica ainda fica, né, nas grandes geradoras. Quem sabe mais para frente, com o aumento de tecnologia, né, a gente consiga entrar ela como uma energia de geração distribuída, né? O legal é que se a gente pesquisar na internet, existem até alguns. Hoje o que a gente conhece, né, de aerogeradores são aerogeradores com 3 pás, bem grandes, enormes, robustos. Mas se tu procurar na internet, existem outros modelos de aerogeradores, né? Do tipo, vou citar alguns nomes aqui: rotor filipino, rotor da Reios, rotor Savonius, né? Que são formas diferentes dos rotores e podem ser aplicados para velocidades mais baixas, né? Existe até um comércio ali básico de um aerogerador bem pequenininho, né? Que serve para te colocar quando tu está num acesso remoto para carregar a bateria do celular, né? Ele é do tamanho de uma cômoda, né? Bem pequenininho, tu instala ali, pega os ventos, por exemplo, se tu está em altitude, lá na serra, né, acampando e a bateria do celular acabou. Tu vai lá, arma o pequeno catavento, né? Põe carregar ali a bateria do celular. Então, bem legal, tá? Falta a gente realmente disseminar isso aí, porque pouca gente conhece e quanto mais disseminar, mais baratear a tecnologia, mais fácil vai ser entrar no mercado e viralizar. Até porque, né, professor, eu pelo menos vejo dessa forma, né? É um investimento, mas que a gente também vai ter um retorno de outros lados, né? Porque a gente está vendo aí o nosso planeta se esgotando e os países não apostam, né, na questão das energias renováveis, ficam protelando um investimento que a gente sabe que já deveria ter sido para ontem, né? Sim, realmente. Eles ficam, não digo protelando, né? Existe o investimento, se a gente olhar, por exemplo, assim, ó, Estados Unidos e China são os maiores poluidores mundiais, né? Todo mundo concorda com isso. Mas ninguém vê o outro lado. Eles são os que mais investem em tecnologias renováveis. Se tu vê, eu gosto de brincar com os meus alunos na sala de aula, que a gente devia ter um gráfico mundo, um gráfico Estados Unidos e um gráfico China, porque os números deles são enormes. Se a gente pegar a energia eólica na China, dá, dá muita diferença, é muito maior do que a aplicada no Brasil. Energia eólica, solar na China, muito maior do que no Brasil. Energia hidráulica na China, muito maior do que no Brasil. Poxa, eles são os caras que mais poluem, mas também são os que mais investem nisso aí, né? Claro, eles também gastam muito mais, né, em relação a combustíveis fósseis do que a gente. Então, realmente, eles são os grandes poluidores, mas eles também estão investindo. O que a gente tem que realmente é balancear, e o que eu gosto de falar nas aulas que eu leciono na universidade, é o que? A gente tem que falar em alternativas energéticas. Hoje, a gente não consegue eliminar 100% do petróleo, 100% do carvão, 100% do gás natural. Infelizmente, se a gente parar com tudo, a gente entra em colapso. O que a gente tem que fazer? Começar mesmo o que a gente já vem fazendo, só que numa velocidade um pouco maior, que é o quê? Investir em eólica, investir em solar, investir em hidrelétrica, claro, analisando os impactos ambientais, né, e sociais de cada um. Mas, realmente, temos que ter essa mudança. Se não, a gente não vê essa mudança, aí vai ser difícil. Como que a gente consegue essa mudança? Com aumento de tecnologia,
para baratear os custos, né, e realmente disseminar isso para a população. Se a gente não conseguir isso, né, a gente infelizmente ainda vai depender de outros países, vai depender, isso aí vai ficar só na mão de pessoas mais ricas, pessoas mais pobres nunca vão ter acesso a isso. Então a gente tem que estudar, tem que formar engenheiros, tem que formar profissionais capacitados para dar conta dessa tecnologia e realmente fazer ela prosperar no nosso Brasil, em Santa Catarina e na nossa região. Professor, num cenário positivo, a longo prazo, aí, quantos anos o senhor dá para isso se tornar uma realidade aqui no Brasil? No Brasil, olha, é difícil, né? Com todo o nosso cenário conturbado aí, né? A gente está no meio de uma pandemia, olha, o cenário político ali, uma bagunça, né? Mas existem tendências mundiais, né? Por exemplo, o motor diesel, né? Pelos que os principais especialistas falam, está fadado a desaparecer em no máximo 50 anos, né? As maiores montadoras já estão botando datas para parar de produzir carros movidos a gasolina e movidos a diesel, vamos investir só em elétrico, né, que tem uma eficiência maior. Né. No Brasil, para a gente realmente falar aí de perspectivas, existe também, tá, que é bom citar e que poucas pessoas sabem, que depois que houve o apagão em 2001, tá, o Brasil acordou para a questão energética. Tá. Houve o apagão, o Brasil, opa, está faltando energia, o que a gente vai fazer? Fizeram uma empresa de pesquisa energética, começaram a planejar para 2030, para 2050, o que a gente vai precisar de energia, o que não vai precisar. Então, realmente, agora começou a se ter um planejamento, né? Ainda incipiente, mas já tem alguma coisa, já está sendo planejado. O que se espera para 2030, 2050 ainda não é o esperado, né, que a gente vá atender todos os protocolos de Kyoto, né, que agora foi renovado, né, para mais alguns anos, mas espera-se, né, eu espero pelo menos, né, minha perspectiva é que até 2050 nós estejamos em patamares melhores. Se bem que o Brasil, né, ele, em relação à questão energética, né, e principalmente questão elétrica, é um dos países que mais tem energias renováveis, principalmente porque 60% da nossa matriz elétrica vem de fonte renovável, que é a hidrelétrica, né? Foi pior, tá? A gente já teve 80%. E por que eu digo pior? Porque a gente dependia muito da hidrelétrica. Tá faltando chuva? Não tá chovendo? Apagão, né? Por isso que a gente começou a diversificar a nossa matriz energética. E aí diversificamos na época com o que tínhamos em mãos, termoelétricas, a carvão, a gás natural. Só que agora isso mudou, né? Entraram as tecnologias eólica e a solar. Então essa diversificação começou a aumentar. A biomassa também, a gente queima bastante biomassa de cana-de-açúcar para poder produzir energia. Então essa diversificação de energias renováveis é necessária. Tanto porque as energias renováveis, como biomassa, dependem de safra. A energia solar é só durante o dia, de noite não produz. A energia eólica tem que ter vento. A gente sabe que tem dias que não tem vento. E o vento não é o vento que sopra aqui no nível dos nossos olhos. É o vento a 50, a 100 metros de altitude, que é diferente dos ventos que nós temos aqui embaixo. Então, hoje, com essas tecnologias que ainda são intermitentes, a gente tem que trabalhar e estudar bastante questão de baterias, de como captar essa energia e deixar ela sendo utilizada mais constantemente. Estocar vento não dá, né? Estocar vento não dá. Então a gente, né, tem que realmente trabalhar tecnologias para que isso seja não seja tão intermitente quanto é hoje, tá? Então, quem sabe aí no futuro próximo a gente tenha, em vez de a gente ter placas solares aqui no planeta Terra, a gente tenha placas solares lá na estratosfera, captando a energia do Sol constantemente para nos abastecer. Até a gente chegar lá, vai demorar um pouquinho, né? Mas, para se ter noção, existe esses tipos de estudo, né? Por exemplo, as estações lá espaciais são movidas, né, principalmente com energia solar. Tá? Então, já só para fazer um parênteses aqui, existe até tecnologia para mover, né, mover coisas no espaço com não com energia solar, não gerando eletricidade,
mas com a própria energia do sol batendo numa vela. Tá? É uma coisa assim, é o vento batendo aqui no nosso navio, mas já existe uma tecnologia para pegar as partículas de luminosidade do sol e mover uma vela no espaço. Para te ver o nível de tecnologia que a gente tem hoje e ainda não está sendo realmente aplicada comercial. Claro, leva anos, né, para a gente trazer isso para cá, mas quem sabe aí até 2050, se os cenários aí melhorarem, a gente consiga estar bem melhor do que está hoje. Como a gente também tem a força das ondas marítimas, que também começou aí, né, meio engatinhar e também não avançou muito, mas era uma alternativa, né? Sim, também temos a questão marítima, né? Ela faz parte. A gente pode aproveitar, por exemplo, a energia das ondas, né? Pode aproveitar a energia de marés que existem no Brasil hoje. Tem alguns locais para aproveitar a energia de marés, energia de ondas. Foi instalado no porto de Pecém, lá no Nordeste, umas boias que captavam a energia das ondas, né? Só que parece que não foi para frente o projeto, né? Ele ainda era pequeno, era de desenvolvimento e acabou não indo para frente. Mas mesmo caso das outras, tem que desenvolver tecnologias. Existem até experimentos para captar energia de tufões, né? Para botar lá no meio do oceano e captar a energia desses tufões. Então, está estudando, né? Só que tudo isso depende de investimento, de tecnologia e de tempo e dinheiro. Né? Infelizmente, a gente depende de todas essas coisas. Quem sabe a gente consiga ver isso, né? Mais para frente, os nossos líderes consigam ver isso como realmente necessidades e que a gente consiga transformar tudo isso em realidade mais para frente. Mas energia de ondas, de marés, é uma coisa bem pouco falada, tá? Que bom que você citou isso, né? E que se a gente souber explorar, também consegue aproveitar bastante ela, porque ela, se comparada com uma eólica ou uma solar, ela é mais densa energeticamente. Né? Eu consigo, com uma pequena quantidade de água, movimentar muito mais peso, né, do que, por exemplo, com uma energia eólica. Professor, muito obrigada por estar conosco. Foi bastante esclarecedora a sua conversa e ajudou a gente a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto e também ficou mais claro ainda, né, a necessidade que a gente tem de aproveitar essas energias, né, que precisam aí ter frentes para levar adiante essa temática, né, e conseguir trazer essa transformação aí no nosso país. Muito obrigada.